Porque vede, irmãos, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Tomem os vossos assentos em nome de Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, nós vivemos sem sombra de dúvida dias difíceis na face da terra. Vivemos dias em que a própria Bíblia já sentenciou o mundo em que nós vivemos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Vivemos dias difíceis na face da terra. Vivemos dias em que a grande luta do homem, a grande luta do ser humano é a luta pela sobrevivência, é a luta para permanecer de pé no mundo cão, é a luta para sobreviver num mundo que é regido por uma lei, por uma filosofia, por uma mentalidade de vida que diz que nesse mundo em que vivemos, somente os fortes sobrevivem, somente os poderosos permanecem de pé. Vivemos no mundo cão, vivemos num mundo que vive igual à lei da selva. Na lei da selva, somente os poderosos sobrevivem. Na lei da selva, o maior derrota o menor. Na lei da selva, o maior se alimenta do menor. Na lei da selva, os fracos não sobrevivem. Vivemos numa sociedade caótica que prega a necessidade de termos poder, que prega a necessidade de sermos poderosos. Em todas as camadas, em todos os segmentos da nossa sociedade, a mensagem é essa: você precisa de poder, você necessita de poder, poder para se autoafirmar, poder para se autossustentar, poder para ostentar. Em todos os segmentos, em todas as camadas, em todas as esferas da sociedade, a mensagem é essa: você precisa de poder. Quando você liga a televisão, o comercial, a propaganda de televisão visa oferecer produtos que vai deixar a mulher mais poderosa, que vai deixar a mulher mais atraente. Quando você liga a televisão, você vê, por exemplo, a Xuxa fazendo propaganda do leite de aveia da Vene. Para sua pele ser poderosa, você precisa usar leite de aveia da Vene. E tem gente que acredita que a Xuxa usa leite de aveia da Vene. A Xuxa só pegou isso no dia do comercial e nunca mais viu isso na vida. Em todos os segmentos, em todas as camadas da sociedade, é isso. Você precisa de poder. Você necessita de poder. Algum tempo atrás, aguardando o meu momento de ser atendido numa repartição pública, havia ali algumas revistas antigas, e uma delas me chamou a atenção, uma edição antiga da revista Veja, que trazia uma entrevista dada pelo senhor Roberto Marinho, presidente das organizações Globo, ou Rede Globo de televisão, como você prefere, hoje falecido. E o que me chamou a atenção na entrevista dada pelo senhor Roberto Marinho foi exatamente o título da entrevista, porque o título dizia: o poder que exerce a televisão sobre a sociedade que nós vivemos. Eu comecei a ler aquela entrevista, e o que me chamou a atenção foi que em determinado momento da entrevista, uma frase proferida pelo senhor Roberto Marinho estava sublinhado em negrito. A frase que Roberto Marinho dizia: eu sou igual a Deus, eu sou como Deus, porque eu tenho o poder de entrar nos lares das pessoas todos os dias e colocar na mente e no coração delas aquilo que eu desejar. Quando eu li essa afirmação, eu fiquei indignado como cristão, e eu disse para mim mesmo: quem esse herege, quem esse blasfemo
pensa que é para se comparar com Deus que eu sirvo. Mas fazendo uma análise fria do que ele estava falando, eu tive que concordar que ele não estava falando uma inverdade. Não era uma grande mentira, porque ele falara do poder que a televisão exerce sobre a sociedade do qual eu e você fazemos parte. A televisão, os veículos de comunicação, têm poder de influenciar as pessoas, de manipular as massas. A TV, ela dita costumes. A TV, ela dita moda. Se eu viesse pregar aqui nessa noite com pé de sapato e com pé de sandália havaiana, alguém ia dizer assim: coitado desse pregador, desse pastor, ele é tão pobre que ele nem um par de sapato ele tem para usar. Mas se o galã da novela das 8 aparecer na novela das 8 com pé de sapato, com pé de sandália havaiana, no primeiro, segundo dia todo mundo vai achar ridículo. Mas 15 dias depois vai estar todo mundo na rua andando de um pé de sapato e um pé de sandália havaiana. Perceba que adolescente, o jovem, ele não compra mais a roupa pela marca ou pelo modelo, compra de acordo com o personagem da novela. Ele vai na loja e diz assim: eu quero o vestidinho da fulaninha da novela das 8, eu quero aquela blusinha da ciclaninha da novela das 6. A televisão, ela tem poder de ditar modas, costumes. A televisão tem poder de inverter valores e princípios éticos e morais, ao ponto de que o que era inadmissível se torna algo comum no nosso meio. A televisão tem invertido valores. Sabe o que eu não entendo? Tem pessoas que chegam num culto como esse e ouvem louvores belíssimos a Deus, ouvem uma palavra e não conseguem esboçar uma única reação sequer, não derrama uma lágrima, não mostra um sentimento, mas mediante a novela, que me perdoe, é uma afronta ao meu intelecto, porque quem assiste uma já assistiu todas. Só muda o horário, só muda o lugar. Uma época é com os pescadores, a outra é na fazenda, a outra é em 1960, a outra é no futuro, a outra é no Rio, mas o enredo é o mesmo. Fulana jura que ama ciclano, mas um passa traindo e tendo várias relações com outras pessoas a novela inteira. Aí tem gente que no culto não chora, mas na frente da televisão fica: ai, como a ciclaninha sofre, tadinha da ciclaninha, eu não vou para o culto, hoje eu não vou participar de nenhuma célula, eu preciso ver, será que ela vai ficar com ele no final da novela? Você já viu alguma novela que ele não ficou com ela no final? O grande problema, querido, que enquanto você chora na frente da televisão, o teu marido, enquanto você chora a mulher na frente da televisão, o teu marido recebe um curso semi-extensivo de que para ser homem de verdade tem que ter várias mulheres, tem que ter casos extraconjugais. Enquanto você chora na frente da televisão, os teus filhos aprendem que sexo antes do casamento é comum. Enquanto você chora na frente da televisão, o diabo vai fazendo a festa dentro da sua casa. Pastor vai pregar contra a televisão? De maneira nenhuma, querido. Mas você tem que tomar cuidado com o que você anda vendo. Eu me lembro que algum tempo atrás, homem com homem, mulher com mulher, era a um extremo do pai chegar para o filho e dizer assim: você não tem mais pai, esqueça que eu sou seu pai. Mas hoje não. Hoje na novela, o Pedrinho namora o Joãozinho, e a mamãe do Pedrinho ainda fala: que bonitinho, se ele se ama, é o que interessa, nós temos que apoiar. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes eu e você brincamos de ser igreja, mas o diabo nunca brinca de ser diabo. É tempo de eu e você nos levantarmos e declararmos que dentro da nossa casa, na nossa família, não, porque nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Quem concorda com isso, aplauda e glorifica Jesus nessa noite. Queridos, a televisão tem mudado as pessoas, moda, costume. Internet, por exemplo, a internet é uma bênção para quem é crente de verdade, para quem é firmado na rocha, mas para quem não é, tem um problema com o marido. Ao invés de vir para a igreja buscar orientação do seu pastor, vai esfriar a cabeça na internet,
Vou esfriar a cabeça aqui. Antigamente era Orkut, agora é Facebook, Zap, tem de tudo. Aí vai lá, daí daqui lá do outro lado, eu não sei como é que tem mulher que cai nisso ainda. Como é que tem homem que cai nisso ainda? Porque o diabo ele não muda nem a conversa, o diálogo. Do outro lado alguém fala assim: nossa, como você é linda. E ela coloca uma risadinha, ri, ou um bonequinho, um emotion. Aí daqui a pouco ele fala assim: o seu marido é um homem de sorte. Aí ela está ferida, porque brigou. Pena que ele não me dá valor. É tempo de nós pararmos de brincarmos de ser igreja. É tempo de nós sermos igreja verdadeiramente. O homem, o ser humano, já tem em suas mãos o poder para destruir todo o globo da terra em até 3 vezes com o poder de suas bombas nucleares, de suas bombas atômicas. As grandes nações, as grandes potências mundiais, em sua loucura e insanidade pela busca de afirmar que são as nações mais poderosas, já tem o poder de destruir toda a terra com apenas um apertar de um botão. Um homem à procura do poder político, de assumir uma cidade, um estado, uma nação, ele faz qualquer coisa à procura do poder. Ele vende alma para o diabo. Ele trai os seus próprios valores éticos e morais. Ele passa por cima de quem for, tudo em busca do poder. Eu percebo que a nossa sociedade busca com uma sede tremenda poder. Nós precisamos de poder, nós necessitamos de poder. E eu percebo que a igreja também está embriagada por isso, porque as igrejas buscam ser as igrejas mais poderosas, as igrejas maiores em todos os segmentos da sociedade. A mensagem é essa: poder. E eu, buscando ao Senhor num período de oração, eu perguntei ao Espírito Santo qual que deve ser o papel realmente da igreja. Será que nós também necessitamos buscar poder? Será que nós também precisamos de poder? E o Espírito Santo me levou ao texto que nós lemos aqui nessa noite, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Eu senti o Espírito Santo falando para mim: Alessandro, eu não estou à procura dos fortes, eu não estou à procura dos poderosos, eu não estou à procura dos sábios, eu não estou à procura dos grandes, eu estou à procura daqueles que são pequeninos, mas são verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Se existem verdadeiros adoradores aqui nessa noite, levante 2 mãos ao céu, porque uma é muito pouco. Dê o glória a Deus mais alto que você puder e aplauda Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. Queridos, eu entendo que nesse período de crise que vive a nossa nação, eu entendo que nesse período de crise, porque você vê que em cada canto do país há um problema, há uma crise diferente. Alguns convivem com medo do terrorismo, outros com medo do furacão, do tsunami, outros com a crise, outros com as cheias, com a enchente. No nosso país, alguns sofrem com a falta de água, outros sofrem com o excesso de água. E sabe o que eu entendo? O querido e amado Espírito Santo está executando no meio da igreja um processo chamado quebrantamento. Mas para que o quebrantamento aconteça, é preciso eliminar da minha e da sua vida toda soberba e todo orgulho. Aonde existe soberba, aonde existe orgulho, o Espírito do Senhor não habita ali. Você pode chorar, pode plantar bananeira, pode fazer aviãozinho, pode fazer o que for. Se o teu coração for soberbo e orgulhoso, não passa de emocionalismo, sentimentalismo barato. O Espírito Santo rejeita toda e qualquer espécie de soberba, de orgulho, queridos. É interessante que o salmista Davi, ele nos dá uma demonstração clara do que é intimidade com Deus. O salmista Davi, no seu salmo, ele vai na contramão da mensagem pregada pela igreja da pós-modernidade. É interessante que eu prego: Deus vai te tirar da prova. Eu prego: você está sofrendo, Deus vai acabar com o teu sofrimento. A igreja prega: você está na prova,
Deus vai te tirar da prova. Você está embaixo, Deus vai te colocar em cima. E o salmista Davi vai contra a nossa pregação. A oração do salmista vai na contramão da nossa mensagem, porque o salmista Davi mostra o que é intimidade. Ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Para onde eu irei, que eu me ausentarei da tua presença? Se eu for para o norte, não tem jeito, tu está lá. Se eu for para o sul, tu também está lá. Mas até aí tudo bem. Ele está falando dos atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Mas o que me chama a atenção é que a oração dele vai na contramão da minha oração e da minha mensagem, da nossa mensagem, da mensagem da igreja. O salmista diz: Senhor, sonda o meu coração e me prova. Sonda o meu coração, no original, e me prova, e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. É interessante que eu imploro: Senhor, me tira da prova. É interessante que nós oramos: Senhor, me tira da prova. E o salmista diz: Senhor, me prova, pode me provar, vê se há em mim algo de errado, pode, Senhor, me avaliar, Senhor, me prova. Sabe por quê, querido? É na provação que se conhece o verdadeiro cristão. Adorar a Deus com armário, com a despensa cheia é muito fácil. Dizer Deus é fiel com o carro do ano é muito fácil. Eu quero ver você dizer Deus é bom, Deus é poderoso quando as coisas vão mal. Na hora do dia ruim, na hora da dor, do sofrimento, o salmista fala: Senhor, me sonda, me prova, vê se há em mim algum caminho mau. Não responda, meu irmão, não faça por emoção, só pense. Você teria coragem de fazer essa oração? Você teria coragem de dizer nessa noite: Senhor, me prova, para ver se eu sou crente de verdade? Eu escutei um testemunho que impactou a minha vida. A história de um crente que ele estava analisando um ferreiro trabalhar. E não existe povo mais curioso que o povo crente. Irmão, pode ver, por que tem site? Por que tem fanpage de fofoca gospel? Porque o crente gosta de fofoca, irmão. Uma vez eu estava numa igreja e o pastor disse: o pastor Alessandro vai orar para repreender o espírito de fofoca no meio da igreja. Falei: pastor, não vou orar não, porque o problema pior do que a fofoca é quem ouve a fofoca. Só tem fofoqueiro, meu irmão, porque quem dá ouvido para fofoca. Se você repreender, meu irmão, acaba com a fofoca. E aquele crente começou a ver o ferreiro trabalhar. Ele percebeu que o ferreiro, ele colocava o ferro na fornalha até o ferro ficar incandescente. Quando o ferro ficava incandescente, ele tirava o ferro da fornalha, colocava em cima da bigorna e batia. O crente começou a perceber que uns ferros o ferreiro colocava em uma pilha, outros ferros o ferreiro jogava em outra pilha. Então o crente perguntou: seu ferreiro, posso lhe fazer uma pergunta? O ferreiro, sorrindo, disse: pode. Eu estou percebendo que o senhor coloca os ferros na fornalha e o senhor bate. Eu percebi que alguns o senhor guarda numa pilha, outros o senhor joga numa pilha, descarta numa pilha. E o crente perguntou: qual é o critério? Qual é o critério de seleção? Por que uns o senhor guarda, outros o senhor joga numa pilha? E o ferreiro, sorrindo, explicou para ele. Ele disse: é simples. Os ferros que eu coloco na fornalha até ficar incandescente e bato, são ferros duros, não são moldáveis, não se moldam, não se ajustam. Eu não posso trabalhar com eles, eu não posso dar a eles nenhum formato.
Então esse ferro duro, ele não me tem utilidade nenhuma, ele não serve para nada, eu não posso trabalhar com ele. Então esse ferro eu jogo aqui na pilha dos ferros inúteis. Agora os ferros que eu coloco na fornalha até ficar incandescente, coloco em cima da bigorna e bato, são ferros moldáveis, são ajustáveis, se ajustam, se moldam. Esse ferro me tem valor, porque eu posso dar a ele o formato que eu quiser, eu posso ele transformar no que eu quiser. Se eu quiser fazer uma espada eu faço, um escudo eu faço, porque ele se molda facilmente. Então esse ferro moldável eu guardo aqui na pilha dos ferros úteis. E então aquele crente começou a chorar, e o ferreiro disse: por que você está chorando? Ele disse: Deus acabou de falar comigo. E aquele crente começou a fazer uma oração, e a oração dele foi o seguinte: ele dizia: Senhor, me coloca na fornalha da provação, mas por favor, Senhor, não me deixa cair na pilha dos ferros inúteis. Eu não quero ser um ferro inútil, mas eu quero ser um ferro útil nas tuas mãos. Eu quero ser um ferro útil no teu reino. Eu quero ser um ferro útil para a tua igreja. E a pergunta que eu faço para você na noite desse domingo é: em que pilha Deus tem colocado você? Em que pilha Deus tem guardado você? Será que Deus tem jogado você na pilha dos inúteis? Ou será que você é um ferro útil? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: você é um ferro útil ou você é um ferro inútil? Pergunte para ele: que tipo de ferro tem sido você para o reino de Deus? Que tipo de ferro tem sido você para a obra do Senhor? Que tipo de ferro tem sido você para a igreja do Senhor Jesus? Em que pilha Deus tem guardado você? Se estamos falando de ferro útil, de ferro inútil, temos que citar um exemplo do que é ferro útil e um exemplo do que é ferro inútil. Elimeleque era um líder. É interessante que todo líder é referência para o povo. O povo se espelha no seu líder. O povo se espelha na sua liderança. Todo líder é uma referência. Elimeleque era do tipo do homem forte, bruto, corajoso, valente. Mas Elimeleque era um ferro inútil para o Senhor, porque o Senhor não está à procura de forte, o Senhor não está à procura de poderosos. E o que eu mais ouço dentro da igreja, quando falamos de trabalhar pelo reino, as pessoas colocam suas fraquezas, suas limitações. O Senhor, quando Ele te chamou, Ele não perguntou se você acha que você é capaz, se você acha que pode ou não pode. Quem capacita é o Senhor. Elimeleque era do tipo do homem corajoso. O problema do forte, o problema do camarada que se acha forte, sábio, é que ele acha que não precisa da ajuda, do conselho de ninguém. Ele acha que sempre sabe mais do que os outros. Elimeleque era o tipo do homem assim. Deus queria moldar Elimeleque, Deus queria ajustar Elimeleque. E o que a Bíblia diz? Que Deus coloca Elimeleque, Deus coloca o povo na fornalha da provação. Elimeleque morava em Belém de Judá. Belém de Judá significa casa de pão. E a Bíblia diz que nos dias de Elimeleque houve fome na terra de Belém de Judá. Ou seja, na padaria não tinha pão para comer. É a mesma coisa que chegar no restaurante, encontrar a plaquinha, fechado para almoço. Não rola, irmão. Não tinha pão na terra. O que Deus queria? Deus queria moldar o povo. A provação é para nos moldar, nunca para nos envergonhar. O Senhor, Ele permite a provação para moldar você. Ele queria moldar Elimeleque. Só que Elimeleque era do tipo do homem forte. A Bíblia diz que na hora que Deus coloca Elimeleque na fornalha da provação, ele não se deixa moldar, ele simplesmente pega os seus filhos Malom e Quilion, pega a sua esposa Noemi, e eles vão para a terra de Moabe.
eles não deixaram Deus moldar. Eles simplesmente disseram: aqui está ruim, então eu vou para a terra de Moabe, porque lá tem pão. O que aconteceu, pastor? Chegando na terra de Moabe, seus filhos quebraram a aliança com o Senhor, casando-se com mulheres moabitas. Chegando na terra de Moabe, a Bíblia diz que os filhos de Elimeleque morreram. Morre Malom, morre Quilion, e depois morre o duro Elimeleque. A Bíblia diz que as pessoas encontram a mulher de Elimeleque, Noemi. Noemi significa bela, Noemi significa agradável. E as pessoas dizem: não és tu, Noemi? Não és tu bela, agradável? E ela dizia: não me chamei-me de Noemi, mas chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem causado Todo-Poderoso. Quando o homem e a mulher não deixam Deus moldar, ele gera morte espiritual dentro da sua casa. Quantas famílias amarguradas, quantos filhos e mulheres amarguradas, porque o homem dentro da igreja é um santinho, mas em casa é um grosso, um bruto, estúpido, ignorante. Aqui ele é todo amoroso, mas em casa ele se transforma. Quantas mulheres amarguradas porque o homem não se deixa moldar. Quantas mulheres amarguradas não acreditam mais na bênção, na instituição chamada família, casamento, porque na primeira oportunidade que Deus quis provar o homem, ele se deixou enganar pelos lábios da mulher adúltera, traiu a sua esposa. Quantas mulheres amarguradas por causa do adultério, da traição. Quantas mulheres amarguradas porque o homem não se deixou moldar. Quantas mulheres amarguradas. Quantos filhos amargurados porque os pais não têm mais tempo para os filhos, não tem tempo de brincar com os filhos, não tem tempo de dizer: filho, filha, senta aqui, como foi o seu dia, como foi no seu trabalho, como foi na faculdade, vamos brincar. Quantas famílias amarguradas, filhos que não querem saber da igreja, das coisas de Deus, porque não conseguem ver legitimidade no compromisso espiritual dos seus pais. Não acredita na fé que os pais professam, porque não há legitimidade dentro do sacerdócio do lar. Filhos amargurados. Hoje meu filho tem 11 anos, está do meu tamanho, não dá mais. Mas até algum tempo atrás, quando a gente chegava no supermercado, tem aqueles carrinhos que embaixo é carrinho e em cima é compra. Quando a gente parava o carro no estacionamento, a primeira coisa que meu filho, o Leléu, fazia, ele procurava um carrinho e dizia: vamos embora, pai. E saía eu e ele dentro do carrinho pelo escorredor, mirava naquelas pilhas de produto, fingindo que ia bater. Quando chegava lá, dava uma derrapada, e a minha esposa vinha atrás, e pelo amor de Deus, vai queimar o filme, você é pastor, o que os outros vão pensar, você é feito um louco. Até que um dia eu olhei para ela e disse assim: eu sou pastor, mas eu também sou pai. Do que adianta ser admirado em cima de um púlpito se os meus filhos não acreditarem naquilo que eu prego, naquilo que eu sou? Ministério começa em casa. Igreja não são essas quatro paredes. Igrejas é eu e você. Nós somos a igreja que se reunimos como igreja hoje aqui nessa noite. Filhos que não têm mais carinho, amor de pai. Eu estava dando atendimento na minha igreja uma vez, e de repente parou uma caminhonete importada, blindada, dessas que a gente só vê em filme. E daquela caminhonete desceu um camarada muito bonito, que você já vê que o rico, até a pele dele é diferente. Não é verdade, irmão? Não adianta. Você pode dar dinheiro para o pobre, ele pode botar a roupa que for, a gente fica com cara de pobre o resto da vida, não tem jeito. Não é verdade, irmão? O rico até sem dinheiro tem cara de rico, não me pergunte por quê. E aí desceu aquele camarada com 2 segurança.
O camarada estava num terno, num blazer. Ele tinha um relógio. Irmão, eu fiquei tão apaixonado por aquele relógio, que a minha vontade foi de falar para ele: dá esse relógio de oferta e os teus problemas vão acabar tudo. Mas eu não podia, eu tinha que ser ético. Aquele homem entrou no gabinete e ele se apresentou. Ele era, ou melhor, ele é dono de uma das maiores empresas, ou melhor, rede de empresas de ônibus rodoviários do Brasil. Ele tem helicóptero, ele tem avião, ele é muito milionário, ele é rico demais. E de repente ele começou a chorar. Ele me pegou pela camisa e, chorando, gritando, ele dizia assim: pastor, pelo amor de Deus, eu pago o preço que for preciso. Dinheiro para mim não é problema, me diz quanto que vocês querem, mas por favor, eu lhe imploro, pelo amor de Deus, tira o meu único filho das drogas. E quando ele falou isso, eu comecei a chorar, porque por alguns minutos eu invejei a vida daquele homem. E naquele exato momento o Espírito Santo bradou no meu coração. O Espírito Santo me disse: está vendo, Alessandro? Nenhum sucesso, nenhuma fama, nenhum dinheiro, nenhuma riqueza compensará o fracasso da sua família. Alessandro, prosperidade não é carro importado, prosperidade não é mansão na beira da praia. Isso daí é fruto de quem já nasceu em berço de ouro, ou quem trabalhou duro, está vendo as promessas se cumprindo. Mas prosperidade não é isso. Sabe o que é verdadeira prosperidade? É muitas vezes ter só arroz com feijão e ovo, é muitas vezes morar numa casa simples, mas não falta comida, não falta saúde, um lar abençoado que serve ao Senhor. Essa é a verdadeira prosperidade. Elimeleque foi um ferro inútil. Elimeleque morreu e trouxe amargura para sua casa. Elimeleque foi atirado na pilha dos ferros inúteis. Pergunta para quem está do seu lado: você é um ferro inútil? Pergunta, não tenha medo. Falamos de ferro inútil, temos que falar de ferro útil. Josafá. É interessante que Josafá também é líder. Olha só a comparação. Os dois são líderes, os dois estão à frente de um povo, mas olha a postura diferente. Deus resolve moldar Josafá. Deus resolve moldar o povo de Josafá. A Bíblia diz que nos dias de Josafá, um grande exército veio a peleja contra Josafá. O mensageiro diz: Josafá, eis que um grande exército se levanta contra nós, e é muito, são muitos. E a Bíblia diz que Josafá teve a atitude mais correta que um homem pode ter. A Bíblia diz que Josafá teve medo. A Bíblia diz que quando Josafá sabe que um exército vem contra ele, ele teve medo. Se é Elimeleque dizia: vamos embora, tudo posso naquele que me fortalece, vamos quebrar tudo, o diabo está debaixo do nosso pé. Josafá não, ele teve medo. Mas espera aí, pastor, eu li na Bíblia que medo não é de Deus, que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Versão errada. Não fala medroso. O original ele fala: os covardes não herdarão o reino dos céus. Há uma diferença gigantesca entre medo e covardia, e eu vou provar. Quantos, irmão, não minta na casa do Senhor, quantos andando pela rua tranquilamente, dá de cara com um portão aberto e encontra de cara a cara um pitbull raivoso solto da coleira, quantos ficariam com medo? Levanta a mão, levanta a mão. Quem não levantou a mão porque já estaria correndo. Agora, você disse que tem medo, agora eu vou provar que medo é uma coisa, covardia é outra. Quantos andando pela rua encontram um portão aberto
e um pitbull raivoso avança contra o seu filho, quem se colocaria na frente para defender o seu filho? Levanta a mão. Você está vendo? Você sente medo, mas você não é covarde. Eu falo por experiência própria. Nós morávamos em Itajaí, antes de se mudar para Brusque, é do ladinho de Penha, cidade do Beto Carreiro. Embora eu morasse ali do lado, eu ainda não conhecia o Parque Beto Carreiro. E nós fizemos amizade, através de um outro amigo, com Dedé Santana dos Trapalhões. Até a irmã Adriana e a Sabrina encontrou ele ontem, né? Acho que em Tambaú. E ele convidou a gente para ir lá almoçar. Foi eu, um grupo de pastores, foi a minha esposa, foi meu filho. Eu não conhecia o parque ainda, almoçamos e depois a gente saiu para conhecer o parque. E eu comecei a olhar aqueles brinquedos e só de olhar eu já me borrava todo. Aquilo não foi Deus que fez, irmão, aquilo foi o diabo. De longe já dava medo, imagina de perto. De repente nós passamos em frente de um brinquedo chamado Big Tower. Criação do Satanás, irmão. É uma torre gigante, que tem uma cadeira que leva você lá em cima e solta você. Fala que não é o diabo, irmão. Deus usa a minha esposa, eu sei que usa, mas naquele dia não foi Deus que usou. Aquele dia foi algum espírito ruim, não pode, irmão. Ela olhou para mim, quando ela olhou para mim eu falei, estou numa fria. Eu já sabia, porque eu vi a maldade dela. Ela olhou para mim e disse assim, vamos ou vai amarelar? Eu não falei, mas eu pensei, amarelar, eu já amarelei de longe, imagina de perto. Vocês riram porque não era vocês. Aí eu falei, eu não vou nisso daí. Tá com medo? Eu falei, não adianta, ela vai me afrontar na frente dos meus amigos, eu vou ganhar no psicológico. O dia que fazer 10 dessa, uma em cima da outra, eu vou. Então vamos que eu quero ver se tu é homem. E em espírito eu falava, cala a boca em nome de Jesus. Mas não adiantou, irmão. Tem coisa que só com jejum e oração. E aí ela falou, vamos embora. E eu fui, eu sou medroso, não sou covarde, vou rir porque não era você. Sentei no negócio, quando aperto o cinto, o negócio lá, meu irmão, quando o cara apertou o negócio, eu, ai! Ele falou, o que foi? Vai desistir? Eu falei, não, posso ir sem cinto? Vai que ele disse que pode. Ainda bem que ele não falou. Vai que o diabo usa ele, né, irmão? E entramos no negócio, começou assim, ó. É uma catraca, cada clé era um ai. Quando chega lá em cima, dá para ver toda a cidade. Por um minuto, eu parei de sentir medo. Eu disse, nossa, que bonito. Até que não é tão ruim. E eu esqueço que é justamente isso que acontece nos filmes, na televisão. Quando o cara fala, né? Quando o cara pensa que está tudo bem, é que daí vem um negócio. O irmão, parece que o diabo ouviu e falou para o cara lá embaixo. Ele soltou a catraca. Quando solta, irmão, o negócio, a cadeirinha desce. São 30 segundos. A impressão que dá é que só o corpo vem, o espírito já fica no meio do caminho. Vocês riram porque não era vocês. Irmãos, é só 30 segundos e nada mais. Eu olhava para minha esposa e ela, uhul! E eu, ai meu Deus, o Senhor Jesus tem poder, não deixa eu morrer, eu sou muito novo. Irmão, em 30 segundos eu orei mais que a minha vida inteira. Sabe o que eu aprendi com isso? O medo me aproxima de Deus. O medo me traz para perto de Deus. Josafá não se mostrou corajoso. Josafá se deixou moldar. Deus colocou ele na fornalha, ele se deixou moldar. A Bíblia diz que Josafá, ele vai buscar o Senhor, e ele diz, Senhor Deus de nossos pais, a tua palavra diz que no dia do castigo, da peste, da espada, da fome, da guerra, nós clamaríamos a ti e tu nos daria
paz. Senhor, eu estou com medo. Josafá se deixou moldar. Sabe o que Josafá estava dizendo? Senhor, eu sou líder. Senhor, eu sou valente. Senhor, eu sou guerreiro. Mas sem ti eu não consigo. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, sem ti eu nada sou. Josafá se deixou moldar. Então o Senhor disse para Josafá: Josafá, não temas, porque essa peleja não é mais tua, essa peleja é minha. Tu me chamou para batalha, eu vou batalhar contigo. Josafá, tão somente adora o meu nome e tu vai ver o livramento que eu vou dar. Quando Josafá e o exército chegou na batalha, o Senhor já havia derrotado os inimigos de Josafá. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer para você: no meio da provação, não murmura, não tenta fazer pela força do seu braço, busca o Senhor, deixa o Senhor te moldar, adora, louva o nome do Senhor, porque Ele vai te dar vitória no meio da prova. Quem acredita, aplaude e glorifique a Jesus nessa noite. Aleluia. Josafá foi um ferro útil. Pergunta para quem está do seu lado: você é ferro útil ou inútil? Pergunta. Faz um som bem suave. Quem é ferro útil, levanta a mão. Eu vou dificultar a resposta. Eu vou dificultar a resposta. Eu li um livro que me fez me sentir envergonhado de dizer que eu sou crente. O nome desse livro é Torturados por Amor a Cristo. Num dos capítulos desse livro, conta a história da igreja perseguida. É interessante que o livro conta que a igreja perseguida não tinha cadeira, não tinha templo, não tinha som, não tinha púlpito, não tinha louvor. É interessante que a igreja perseguida mal tinha Bíblia, somente o pastor tinha Bíblia, porque era proibido andar com a Bíblia na rua. A Bíblia ficava escondida no fundo falso. É interessante, a gente diz que ama o Senhor, a gente diz que ama a sua palavra, mas não lê a sua palavra. Hoje tem Bíblia para todo gosto. Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem de ontem, semana que vem, mês que vem, do velho, do novo, da criança, da saúde, da riqueza, da pobreza, de quem quer ser missionário, de quem quer ser pregador, de quem quer ser bonito, de quem quer ser feio. Bíblia para emagrecer, Bíblia com Wi-Fi, Bíblia com sinal HD, Bíblia com televisão. Bíblia, quanto mais Bíblia se inventa, menos Bíblia a igreja tem lido. Eles só tinham uma Bíblia que ficava escondida num porão falso. Eles não se reuniam em templo, eles se reuniam num porão subterrâneo, frio, úmido. Um dia alguém denuncia a igreja perseguida. Os soldados entram dentro da igreja, atiram na cabeça do pastor. Começa uma gritaria, os soldados gritam calados. Quem se mexer morre. Todos para a parede. Então o soldado pega a Bíblia suja de sangue, joga no chão, olha para o grupo de crentes e diz: quem quiser viver, cuspa nesse livro, negue Jesus e sairá com vida. Quem não cuspir, quem não negar, morre igual o seu pastor. Pastor, o que aconteceu? Você ainda pergunta? O que você acha que aconteceria se fosse hoje? O que você acha que aconteceria se fosse nessa noite aqui? Quer que eu responda? Faltaria Bíblia para tanta saliva. Não demorou muito. A primeira pessoa veio, cuspiu e saiu. A segunda,
terceira, a quarta, e assim foi. Quando faltavam 5 pessoas, uma menina de 6 anos de idade larga da mão da mãe e começa a caminhar lentamente na direção da Bíblia. Todos aguardavam que ela fosse cuspir. O escritor diz que ela cantava uma canção. Ele não diz qual canção que ela cantou, mas quem sabe ela cantou aquela música, e eu queria que você cantasse comigo o coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante conosco. Quem sabe ela cantou: sim, eu amo a mensagem da cruz. Fecha os teus olhos. Aleluia. Sim. Aleluia. Sim, eu amo Cante. a mensagem da cruz. Cante. Até morrer eu a vou proclamar. Cante mais alto. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. De novo, bem forte. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A menina se aproxima da Bíblia e, ao invés de cuspir, ela se ajoelha e, com sua mão de criança, ela começa a limpar a saliva de cima da Bíblia. Depois de tirar a saliva, ela levanta, abraça a Bíblia, olha para o soldado e, chorando, ela diz: pode me matar, mas eu não vou negar o meu Jesus. Pastor, o que foi que aconteceu? Os outros 4 adultos vieram do lado da criança e disseram: pode nos matar também, nós também não vamos negar. Pastor, o que aconteceu? Eles mataram primeiro a criança lentamente, tentando intimidar os adultos. Após matar a criança, eles mataram os demais adultos. Pastor, se todos morreram, quem contou essa história? O assassino da criança. Ele não conseguiu mais dormir em paz. Todos os dias ele acordava sonhando com a criança com o vestido manchado de sangue, com a Bíblia na mão. E ele acordava atormentado. A sua mulher dizia: o que foi? Ele dizia: eu não consigo dormir, eu sonho com essa criança que eu matei todo dia. E aí a mulher, tentando consolar o seu marido, dizia: mas é a guerra, você cumpriu ordens, se você não mata, você vai morrer punido. E o homem dizia: você não entende, todas as crianças que eu já matei imploraram para não morrer. Essa
ela morreu abraçada ao livro que nós perseguimos. E a mulher, na intenção de consolar o marido, disse que bom, ela morreu por algo que acreditava. E o marido disse: justamente, se uma criança de 6 anos morreu por um livro, esse livro não pode ser um livro qualquer. Eu preciso saber o que tem nesse livro. Ele não sossegou até conseguir o livro. Quando ele conseguiu uma Bíblia escondido, ele abriu no seu quarto, e ele abriu em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ele se tornou um ganhador de almas na época da igreja perseguida. Ele escondia os judeus no porão da sua casa. E sabe por que aquele homem virou um grande avivalista, ganhador de almas? Por que aquele homem livrou muitos judeus da morte? Porque uma criança de 6 anos de idade, ela disse: eu vou para a fornalha, eu perco a vida, mas eu não vou ser um ferro inútil. Aleluia. A minha vida vai ser pouca, mas não vai ser uma vida inútil, eu não serei um ferro útil. Eu vou morrer sendo um ferro útil nas mãos do Senhor. Recalama, Aleluia. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: em que pilha Deus vai colocar você? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Uma criança de 6 anos nos ensinou o que é ser um ferro útil. É tempo de se arrepender. Nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar, com o nosso eu. Nós não servimos mais a Deus pelo que Ele é. Nós estamos servindo a Deus pelo que Ele pode dar e nos oferecer. Desculpa, querido, quando você vê uma moça jovem de 20 anos andando de mão dada com um senhor de 70, milionário, você olha para esse senhor, olha para essa moça e fala: é interesse, não é amor. Não me venha com demagogia, que eu sei que é isso que todo mundo pensa. Tem pessoas que se escandalizam com interesse, mas só servem a Deus por interesse. O Senhor procura uma geração de homens que estão dispostos a ir para a fornalha, mas ser ferro útil, que não se dobra, que não se vende, que não se corrompe. A cidade de Santa Rita precisa de homens e mulheres que sejam ferros úteis para declarar: Jesus salva. Fecha os teus olhos. O apelo vai ser diferente. O apelo vai ser como a moda antiga. Eu gostaria de chamar para vir aqui na frente, dobrar o joelho aqui na frente, como antigamente. Aleluia, Jesus. As pessoas que entenderam essa palavra, as pessoas que desejam ser um ferro útil, as pessoas que querem dizer: Senhor, eu quero ser um ferro útil nas tuas mãos, eu quero ser um ferro útil na tua obra, eu quero ser um ferro útil para a tua igreja. Saia do seu lugar e vem aqui na frente, mas vem rápido. Dobre o seu joelho aqui na frente.